Vamos para a palavra do Senhor. Hoje é manhã de Santa Ceia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor para depois nos sentarmos à mesa com o Pai. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quero ler com você apenas o versículo 8. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 8. Quem já achou, diga amém. Diz assim: por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Na versão ali do telão diz, por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Só até aí você pode se assentar. Bem, o ministério de Jesus é marcado, em primeiro lugar, pelo que ele é. Você procurar saber qual é a marca do ministério de Jesus: o seu caráter, sua vida, sua índole, sua santidade, sua obediência ao Pai. Jesus por si só é a maior pregação. Jesus por si só é o maior milagre. Então o ministério dele é marcado sobretudo pelo que ele é. Como seria bom se pudéssemos desenvolver um ministério apenas marcado pelo que nós somos? Ou como seria bom se a principal marca do nosso ministério é o que nós somos, é o nosso testemunho? Independente se milagres acontecem ou não, independente se a gente prega bem ou não, se a gente canta bem ou não, independente de qualquer coisa, o que a gente é, a nossa vida é o principal testemunho, é a principal marca, é aquilo que motiva pessoas a seguirem a Jesus, a se encontrarem com Deus. Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo que em algum momento nossa vida deixaria a desejar, Ele coloca em nós ferramentas que até compensam, né? Sabe? Fulano é intransigente, mas prega bem. Ciclano é teimoso, mas canta bem. Beltrano é ríspido, é meio grosso, mas ele ora e os milagres acontecem. Eu vejo nisso a graça, o favor de Deus, Ele colocando em nós algumas ferramentas que compensam falhas que nós temos. Mas o bom mesmo seria se a principal marca fosse o que nós somos. E em Cristo Jesus é isso. Seu ministério, sobretudo, é marcado pelo que Ele é. E uma das características de Jesus é trazer pessoas para perto. O Senhor Jesus sempre foi agregador, sempre. Ele nunca foi daqueles que separa, Ele sempre foi daqueles que junta. E Ele faz isso, sobretudo com seus apóstolos. A Bíblia nos mostra que Jesus era seguido por milhares de discípulos, mas 12 eram os apóstolos. E no colégio apostólico, a gente tem inclusive a presença de Judas para desconstruir a ideia de que só poderiam estar perto de Jesus os perfeitos. Não, ele agregava, inclusive, trazia para perto pessoas questionáveis. A gente tem falado muito sobre isso, o pastor Helder, numa quinta-feira aqui, pregou sobre a genealogia de Cristo, e destacou a presença de algumas pessoas que talvez nós não escolheríamos para fazer parte do nosso convívio. E Jesus escolheu para fazer parte da sua genealogia, E a gente tem ouvido muito em mensagens, na própria escola bíblica dominical, essa graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos e que atinge pessoas que talvez não seriam escolhidas por nós. Então, no colégio apostólico você tem o Pedro, que é um cara meio agressivo, meio ríspido, e você tem, por exemplo, Judas, que Jesus já sabia que o trairia, mas é a tal da unção para lidar com os falsos, faz parte. Vão se aproximar, e aí, você vai fechar a porta para eles?
vão se aproximar e você vai investir na vida deles. E aí cabe a eles aceitar ou não, né? No caso de Judas, a gente viu o fim, né? Felizmente, ele morreu sem aceitar, ele morreu sem se deixar ser ministrado. Mas não foi porque Jesus não deu a ele acesso, não. Jesus investiu na vida dele. Por exemplo, João capítulo 13 nos fala sobre a lavagem dos pés, né? Eu esses dias estava falando no seminário sobre esse episódio, né? Todo mundo conhece essa história. Jesus, ele faz seus discípulos se sentarem, ele coloca uma toalha no ombro, coloca água numa bacia, e a proposta era que ele lavasse os pés de todo mundo. E Pedro diz assim: não, no meu pé o Senhor não toca, o Senhor não vai lavar meu pé. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, querendo dar uma de santo, diz assim: não, então se é para lavar, lava o corpo inteiro. E aí Jesus diz assim: não, você não precisa ser lavado por inteiro, porque você já foi lavado pela palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não se trata de salvação. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando do dia a dia. Não se trata de vida eterna, eu estou falando de santidade. Lavar o corpo inteiro é salvação, e você já foi salvo, já foi lavado pela palavra. Lavar o pé é santidade, é tratamento, é cuidado. E isso você precisa diariamente. Jesus ainda vai além, ele diz: eu estou fazendo hoje com vocês, para que amanhã vocês façam uns com os outros. Eu sempre faço, né, essa ilustração, né? Eu sempre levo as pessoas a pensarem, né? Uma irmã que gosta de usar sandália, né? De ir para a rua de sandália, ou essas sandálias abertas e tal, elas não vão me deixar mentir, né? Mesmo numa cidade totalmente asfaltada, né? Se você sai de manhã com essa sandália e você volta à noite, o teu pé vai estar sujo. Mesmo você tendo todo o cuidado onde você pisa, né? Ele vai voltar para casa todo empoeirado. Não tem como. Agora você imagina, né, nos dias de Jesus, que não tinha nada asfaltado, né? Que era barro, que era poeira o tempo inteiro. Como é que os pés dos discípulos chegavam dentro dos ambientes, né? E aí, quando Jesus se oferece para lavar os pés dos discípulos, Jesus está se oferecendo para lavar a impureza daquilo que a gente normalmente traz de fora para dentro. Isso é papel da igreja. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu preciso trabalhar para você sair daqui melhor. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu tenho que me deixar usar pelo Espírito Santo para que de alguma maneira você saia daqui lavado desse mal, limpo desse mal. Quantos entendem essa palavra, digam amém. Jesus diz: eu estou fazendo isso com vocês para que vocês amanhã façam uns com os outros. Essa é a proposta. A proposta é agregar pessoas. Aí, como eu disse, Judas teve a mesma oportunidade, mas ele escolheu permanecer no caminho errado. E aí, no momento em que Jesus é preso, Judas, ele cai num remorso terrível, e ele leva as moedas para devolver. Ele diz assim: olha, eu vendi ele por essas moedas, eu não quero isso, toma isso. Só que nem mesmo quem pagou pelas moedas quis a moeda de volta. Diz: não quero não, vamos construir um cemitério com isso. Estamos falando de morte, né? Mas a gente também não quer. O fato é que Judas acaba se enforcando, ele acaba se matando, ele acaba tirando a sua própria vida, porque ele pegou um caminho, e aí há uma diferença enorme entre arrependimento e remorso. Tem muita gente que se diz arrependida, mas na verdade está vivendo remorso, porque arrepender é não querer fazer mais, é arrepender, é pedir perdão, é reconhecer erro, né? Remorso é culpa, é se sentir culpado, mas ao mesmo tempo, se bobear, faria tudo de novo. Fato é que aquele colégio apostólico, que era composto por 12 pessoas, 12 apóstolos, cai para 11. Jesus morre, né? E ressuscita, mas aquele colégio com um a menos, ele é mantido, né? Aquele grupo, mesmo com a falta de Judas, continua tendo a autoridade de Deus. A gente sabe que o próprio Senhor Jesus faz questão de voltar até eles, e de ministrar a eles, e de falar sobre a confiança que ele tinha neles. Aí, você não precisa abrir não, mas no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, a gente tem esse momento, né? Que é
um Jesus já ressurreto, né, mas preocupado na manutenção daquele grupo de apóstolos. Eu levantei vocês com essa ideia de agregar pessoas, eu levantei vocês com essa ideia de pregar o Evangelho, né? Então Jesus mesmo ressurreto, ele procura chegar até esses discípulos e esses apóstolos para confortar o coração deles e para encorajá-los. Versículo 3 do capítulo 1 diz assim: durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse. Essa primeira ordem, ela é importantíssima. Não adianta agora vocês, sabendo que eu estou ressuscitado, sabendo que eu estou vivo, saírem por aí de qualquer maneira. Porque você imagine como é que foi o termômetro da fé desses apóstolos, né? Eles caminhando com Jesus, vendo Jesus multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, aí de repente Jesus morre. Eles sabiam disso, mas no fundo, eu acredito que eles não esperavam que aconteceria. Jesus já tinha dito que ia morrer, mas no fundo, eu acho que eles pensavam: não, mas na última hora ele vai dar um jeito, né? Morrer, ele não vai. Só que Jesus morre. Eles veem Jesus morrendo, e Jesus morre da maneira mais traumática possível. E eles veem tudo isso. Então eles se trancam dentro de um quarto e eles ficam desesperados, eles ficam com medo, né? Agora já era, agora não dá mais para nós. Até que as Marias vão ao sepulcro e veem que a pedra havia sido removida do lugar. E aí chega a notícia que Jesus estava ressuscitado, e logo depois o próprio Senhor Jesus se apresenta para eles. Imagine, né, o termômetro da fé que estava lá embaixo estourando e indo lá em cima. Nem a morte pôde detê-lo. Nós vimos ele morrer, nós vimos a maneira que ele sofreu, nós vimos a quantidade de sangue, nós vimos a coroa de espinhos, nós vimos uma lança transpassando ele, e agora ele está aqui vivo na nossa frente. Ele não só vence a doença, ele vence também a morte. E eu não sei você, mas eu, sendo um dos apóstolos, iria me sentir o super-herói. Ele é meu amigo, ele está me dando poder para fazer isso. Então Jesus se apresenta para ele e diz: olha, está chegando a hora de vocês começarem a trabalhar. Se Jesus não fala isso, mas não saiam da cidade, eu tenho certeza que Jesus ia sair por uma porta e eles pela outra. Jesus ia sair, eles iam sair logo atrás. Vamos embora, vamos atacar, vamos fazer, vamos orar por todo mundo, né? A empolgação era grande. Mas Jesus diz assim: olha, presta atenção, mesmo com unção, mesmo com graça, tem que ter organização. Mesmo com unção, mesmo com graça, não pode ser precipitado. Tem gente que está confundindo as coisas e está indo sem Deus. E ir sem Deus significa quebrar a cara. Ir sem Deus, mesmo indo em nome de Deus, ir sem Deus, mesmo indo fazer a vontade de Deus, significa se machucar. Então a primeira coisa, a primeira ordem dada aos discípulos, eu quero compartilhar com você nessa manhã, é: guarda teu coração e espere os sinais. E vá de acordo com o envio do Senhor. Em todas as áreas, sabe, irmãos? Área ministerial, área profissional, qualquer coisa, sabe? Eu cresci entendendo a importância de autoridade espiritual constituída. Sempre entendi isso. Muito novo, né? Deus deu a gente a oportunidade de gravar CDs. Os CDs começaram a tocar na rádio e a gente começou a receber convite de tudo quanto era parte do Rio. Lugares que a gente não conhecia, pessoas que a gente não conhecia, e logo no início eu precisei desenvolver. Eu já tinha essa ideia, porque antes eu era líder de juventude, quando tinha intercâmbios da juventude e tal, eu já procurava sempre, né, uma autorização. Eu nunca saí, né, por conta própria, mas depois que a gente gravou o CD e que o volume aumentou, né, toda a minha agenda estava submissa, sujeita à aprovação da igreja e do pastor. Se ele chegasse assim: domingo vocês não vão sair, a gente não saía. Eu me lembro, sabe, de eventos enormes que a gente rejeitou em outubro, porque era aniversário da igreja. É aniversário da igreja, vocês não vão, vocês vão ficar aqui. Viagens seriam muito boas, até a nível de divulgação para a gente, de retorno em todas as áreas. Não, vocês vão ficar. Porque não adianta você ir sem a bênção.
Não adianta nada você ir, mesmo indo em nome de Deus, mesmo indo para fazer a obra de Deus, mas sem a autorização de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então a palavra foi, olha, fiquem em Jerusalém, até que a promessa se cumpra. Aí, né, a gente segue no texto aqui. Bem, deixa eu resumir para você. Mais à frente a gente detecta uma certa infantilidade dos discípulos, porque eles ainda perguntam para Jesus: mas o teu reino vai ser estabelecido agora? Por que infantilidade, pastor? Porque Jesus já vinha ministrando isso para eles há muito tempo. Jesus já vinha mostrando para eles que não se tratava de reino estabelecido, principalmente na área política. Se tratava da pregação do Evangelho, se tratava da salvação de almas. Esse era o projeto, mas eles já queriam um tempo de estabilidade, sabe? Não tinham nem começado, a igreja nem tinha sido inaugurada, eles já, está chegando a hora do reino ser estabelecido. A Jesus de novo, sabe, de uma maneira meio ríspida, diz: não interessa vocês saberem disso, não cabe a vocês saberem disso, preguem a palavra. O que eu quero é que vocês abençoem vidas. Para de pensar naquilo que diz respeito a vocês, agora é o que diz respeito aos outros. Eita! Você crê que ainda estamos debaixo desse tempo? Diga amém. Olha para o teu irmão e diga assim: não se trata de você, se trata dos outros. Eu não sei se eu estou te dando uma boa notícia, mas 95% do que é liberado sobre a tua vida aqui na igreja não se trata de você, se trata dos outros. Não é liberado para você, mas é liberado para que você dê a outros. Pastor, mas eu não vou ser abençoado nunca. Só esses 5% que sobra para a gente, irmão. Eita! Só de ver as pessoas sendo abençoadas, só de ser um canal do fluir, só de ver o rio passando pela nossa vida, não tem dinheiro no mundo que pague, irmão. Então Jesus diz: olha, não se trata de você, se trata dos outros. Não é a hora de saber sobre reino e tal, para com isso. E aí nós temos uma outra ordem, que na verdade ela está embutida numa pergunta, porque o texto aqui vai nos mostrando, né? Vamos lá, eu vou ler porque eu acho que eu vou resumir melhor lendo. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a vocês a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saberem. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte: Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Aí que está. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? E aí eu disse, né, que tinha uma segunda ordem que estava embutida dentro de uma pergunta, né? Porque Jesus fala tudo isso, depois é assunto aos céus, eles ficam olhando, e aí chega um momento que eles não veem mais Jesus. E aí quando eles não conseguem mais ver Jesus, eles continuam olhando para o céu. E aí aparecem 2 anjos. E os anjos perguntam: vocês estão olhando o quê? Vocês estão aí parados por quê? Porque você precisa entender que existe uma linha tênue entre você não ser precipitado e ser acomodado. Quem é que entendeu aí, diga amém. A gente precisa respeitar, porque em alguns momentos eu vou dizer para você assim: não seja precipitado, mas isso não significa ser acomodado. Vou te dar um exemplo claro na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2, transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Acabou o vinho. Alguém vai até Jesus para interceder. Quem é? Maria. Ela diz: Senhor, acabou o vinho. Aí o que Jesus fala para ela? Não é chegada a minha hora. Aí, o que a Maria faz? A Maria olha para os servos e diz para eles assim: façam tudo o que ele vos mandar. Ou seja, Jesus disse que não era para ela ser precipitada, mas não disse para ela não fazer nada, porque ela entende e na hora ela faz. A qualquer momento ele vai fazer. A gente tem que estar preparado.
Então não é para sair por aí pregando, mas não é porque não é para sair pregando que a gente tem que ficar olhando para o céu esperando cair. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos se organizar, vamos buscar unção, vamos buscar a graça de Deus. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. E aí eles entendem isso. Eles entendem tão bem isso, né, que depois deles ouvirem isso, eles então voltam para o Monte das Oliveiras, eles voltam para o cenáculo, o lugar da Santa Ceia. Era o quartel-general deles. Eles voltam para esse lugar. E eles voltam ali para se reorganizar. E voltando para lá, a Bíblia diz que Pedro se levanta. E aí a gente está falando aí dos discípulos, né, dos apóstolos, estamos falando da família de Jesus, estamos falando aí de mais ou menos 120 discípulos juntos. É o que a Bíblia fala. Então, vamos lá, vamos botar que tinha umas 140 pessoas ali, né? Pedro se levanta e diz assim: a unção vai vir sobre a nossa vida, isso é fato, Jesus já prometeu, a gente precisa ficar em Jerusalém até que isso aconteça, mas os anjos disseram que a gente não tem que ficar olhando para o céu, então a gente tem que se preparar para isso. A primeira coisa, não está na hora de substituir Judas, não. A gente precisa colocar alguém no lugar de Judas, porque o colégio apostólico sempre foi constituído por 12, e agora nós somos 11. E aí então, eles lançam um requisito. Eles dizem assim: tem que ser alguém que viu Jesus sendo batizado por João Batista e viu Jesus sendo assunto aos céus. Tem que ser alguém que pegou de ponta a ponta na história ministerial de Jesus. Aí a Bíblia não diz que só sobraram 2, mas a Bíblia diz que só são indicados 2. Eu tenho para mim que daqueles 120, 2 é que estavam nesse tempo inteiro. Então foi apresentado José e Matias. Vamos lá, são esses 2 crentes, discípulos, viram Jesus sendo batizado e viram Jesus sendo assunto aos céus. Beleza, mas não dá para colocar os 2, porque o colégio apostólico tinha 12. Se a gente sai de 11 e coloca 2, são 13. Não, só dá para ter 1. E aí como é que eles decidem? Vem lá, vamos lá, quem é estudioso na Bíblia? Eles lançam sorte. Pergunta para o teu irmão: isso é de Deus? Pergunta para o teu irmão se isso é de Deus. Irmão, eles jogam uma moeda para o alto. Cara, José, coroa, Matias. Ou então par ou ímpar, par José, ímpar Matias. Eles lançaram sorte. Pastor, mas lançar sorte não é de Deus. Até esse momento, a Bíblia não tinha nada contra. Até porque, quando a gente volta para os dias dos sacerdotes, a gente vai ver que eles carregavam dentro do peitoral, dentro de uma bolsa no peitoral, né, 2 pedras. Alguém lembra aí? Urim e Tumim. Essas pedras, elas determinavam uma decisão sacerdotal. Então, você tinha a convicção de que Deus usaria aquelas pedras. Diante da falta da voz profética, diante da falta da palavra de Deus, que nós temos acesso hoje, que é a nossa principal fonte profética, diante de tudo isso, ou diante da falta de tudo isso, nós temos aqui 2 pedras que foram separadas pelo próprio Deus. A gente não sabe exatamente quais são as cores, mas a tradição normalmente aponta para uma pedra escura e uma pedra clara. Diante disso, você jogava essas pedras, e aí o próprio Deus escolhia o caminho a ser seguido a partir do discernimento daquelas pedras. Então, os discípulos, eles tinham essa referência, e até esse momento, eles não tinham a manifestação do Espírito Santo. E existe mais um elemento que pesa muito, que é, nesse momento, eles não têm Jesus. Porque até momentos antes, eles tinham Jesus dizendo: vai por aqui, para aqui, senta ali, se levanta aqui, faz assim. Aqui eles não têm. Então, eles estão num intervalo em que eles não têm a voz de Jesus, mas ainda não têm o derramamento do Espírito Santo. Aí, então, lançar sorte era algo totalmente permitido. Tanto é que você não tem nenhuma vertente teológica se levantando contra isso, contra o uso disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem gente questionando a chamada de Matias.
Porque eles pensam assim, tá bom, que eles quisessem até fazer uso desse método, mas todos os outros 11 foram chamados pela voz do Filho de Deus. Todos os outros 11 foram chamados diretamente por Jesus. Eles foram frutos da escolha de um processo de sorte. E a gente não está falando que foi Urim e Tumim. A Bíblia não fala exatamente como eles lançaram sorte. E aí tem gente que começa a colocar Matias em dúvida. Então esse discípulo é o café com leite. Sabe o que é café com leite? Sabe quando você vai jogar pique, né? Pique bandeira, ou pique tac, não sei o que. Fulano é café com leite. Eu ficava com a raiva, porque às vezes eu ia jogar, brincar e tal, eu era um menorzinho e tal. Quando falava, você é café com leite? Eu falei, eu não sou não. Não, é café com leite sim, eu consigo correr. Porque eu queria participar, eu queria ser pego também, queria poder pegar, mas o café com leite ficar correndo. Coitado, o Jonatas, meu filho mais novo, né? Eu me lembro que ele era bem pequenininho, o João Vitor já sabia mexer no videogame, e o Jonatas ainda não sabia, né? E aí ele ficava perturbando, quero jogar. Eu dava o controle na mão dele, ele errava tudo, ele só atrapalhava a gente. Né? Aí eu arrumei um terceiro controle, arrumei um fio, tudo bonitinho, né? Falei, então vamos jogar. Aí beleza, eu dava o controle na mão do João Vitor, pegava o outro controle e dava o terceiro controle na mão dele, esticava um fio, botava assim perto do videogame e tal, e ele era sempre o inimigo. Então eu e o João Vitor tinha que bater no Jonatas e o Jonatas batendo na gente, mas na verdade o Jonatas não estava jogando, ele ficava lá, mas era o videogame que era o nosso adversário, entendeu? Tadinho. Ele nem sabe disso, nem sei se eu já contei isso para ele alguma vez, mas várias vezes, vai Jonatas, pega o seu irmão Jonatas, que não sei o que, tadinho, ele botava a língua para fora, café com leite, total. Quem nunca, né irmãos? Todos nós já passamos por isso, ou já fizemos isso com alguém, ou já fizeram isso com a gente, né? Então para muita gente Matias era um café com leite, não. Aí isso aperta um pouquinho mais, porque eles pensam assim, o cara era tão café com leite, que você só vê o nome dele aqui, e depois você não vê mais o nome dele em lugar nenhum. Você só vê Matias aqui, na escolha entre Matias e José, Matias é escolhido, e depois você não vê mais nada. Então, tá vendo? Não teve uma pregação de Matias que impactou, não teve uma oração de Matias que levantou um coxo. Então Matias não era tão apóstolo, mas eu te pergunto assim, e Judas? Eu não estou falando do Judas não, hein? Aí alguém vai dizer assim, mas tem outro? Tem, fala para o teu irmão, tem amado, vai ler a Bíblia. Lá no meio dos apóstolos eram 2 Judas. Qual foi a pregação desse Judas aí que você ouviu? Desse outro? Bartolomeu também, a gente tem, né? Porque João chama de Natanael, né? Mas é o mesmo, Bartolomeu, Natanael, a gente não sabe se o nome dele era Bartolomeu, Natanael, ou se era Natanael, Bartolomeu. Mas é o mesmo. Mas me diz qual a pregação que tem de Bartolomeu, caramba, que impactou, também não tem. E Tiago? Você não, Tiago estava no barquinho. A referência, né, sempre é Tiago no barquinho. Outro dia foi um menininho lá no gabinete e tal, não sei o quê. Aí eu falei, qual é o seu nome? Ele não me disse. Qual é o seu nome? Não me disse. Eu acho que eu brinquei com ele, agora eu não lembro direito. Eu falei assim, Pedro. Aí ele, Pedro, Tiago e João no barquinho. Ele falou alguma coisa assim. É referência. Só que não estou falando desse Tiago. Aí você de novo, mas tem outro? Tem outro? Tem 2 Tiagos. Tem um Tiago, irmão de João, e tem um outro Tiago. Esse outro Tiago, qual foi a pregação dele aí que te impactou? Hein? Qual foi a oração dele que levantou um enfermo? Não tem. Então, irmão, não dá para falar de Matias, porque se for para falar de Matias, vai ter que falar dos outros também. Vai ter que falar de um monte ali que não tem a sua história muito citada também na Bíblia. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus falou ao meu coração sobre pessoas que não são badaladas, e porque não são badaladas parece que não tem importância. Só que Deus hoje quer desconstruir aqui na Nova Jerusalém a nossa ideia de sucesso. Porque o sucesso, segundo a palavra de Deus, nada tem a ver com mídia, nada tem a ver com mundo, nada tem a ver com seres humanos. Sucesso tem a ver com o céu.
Existem pessoas que são escolhidas no céu. Elas fazem um trabalho que pouca gente está sabendo que elas fazem. Elas pregam em lugares onde pouca gente está sabendo que elas pregaram. Para pouquinha gente, em lugares pequenininhos. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus vê tudo. Deus sabe tudo que você faz. Deus sabe das tuas orações. Deus sabe do suor que você gasta, que você deixa rolar no teu rosto. Deus sabe do investimento. Deus sabe da tua intercessão. Sabe, irmãos, se tem algo que no céu é super valorizado, é a intercessão. Dentro da igreja, às vezes passa batido. Você conhece quem prega, você conhece quem canta, você conhece quem evangeliza, você conhece quem recebe as pessoas na entrada da igreja, mas aqueles que dobram os joelhos numa salinha e que oram às vezes durante a semana, num horário que pouca gente sabe, pouca gente vê, esses passam batidos aqui, mas no céu eles estão com a coroa recheada. Eu quero que você entenda: pode ninguém estar aprovando ou dando valor ao que você faz, mas o céu conhece, e a tua aprovação e o teu valor vem de lá. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu não sou café com leite. Conheço meu potencial. Eu sei quem eu sou no reino. Eu agora quase não tenho entrado no estúdio, né? Mas antigamente, quando eu ficava lá no estúdio, né? Às vezes eu recebia algumas pessoas: pastor, queria fazer um CD, o senhor pode me ajudar e tal? Posso e tal, vamos ouvir aí as canções. Deixa eu ouvir tuas canções. Não tenho não, eu queria que o senhor me ajudasse no repertório. Não, tudo bem então, não, vamos correr atrás, vamos ligar para alguns compositores e tal. Mas você tem alguma ideia e tal? Não, eu quero um CD igualzinho da Cassiane. Canta aí. E aí, forçando uma barra, tentando imitar a Cassiane. Não, eu quero um CD igualzinho da Aline Barros. É mesmo? Então canta aí, igualzinho a Aline Barros. Falei: não, Deus não precisa de duas Cassianes. Deixa a Cassiane lá, Deus está fazendo uma obra tremenda através da vida dela. Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Qual é a sua história? Existe um lugar para você no reino. Tem um lugar guardado, reservado para você no reino. Quantos creem nisso? Digam amém. Não tem ninguém igual, pode ter até parecido, irmão, mas igual não tem ninguém. E a gente perde um tempo enorme quando a gente começa a tentar imitar o outro. Porque quando você tenta imitar o outro, você vai matando a tua essência. Você vai afogando aquilo que você é no Senhor, e Deus quer te usar da maneira que você é. Se você parar para pensar que Ele te separou quando você estava informe ainda no ventre da sua mãe, para de ficar lutando contra Deus. Matias, é Matias, irmão. É Matias. Aí tem gente que diz assim: não, mas pastor, Matias era tão café com leite, que até os diáconos lá na frente, e aí numa questão de hierarquia, Matias estaria acima dos diáconos, porque Matias era um apóstolo. Aí alguém diz assim: não, mas ele era tão café com leite, porque lá na frente, quando a gente lê sobre a instituição dos diáconos, o que Pedro pede são homens cheios do Espírito Santo, e aqui nem Matias e José é apresentado como alguém cheio do Espírito Santo. Pode ler, irmão. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 6. A exigência de Pedro, os homens tinham que ser respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Na instituição dos diáconos. Eu preguei no domingo passado sobre Estevão. Estevão era um desses. Com autoridade, sabedoria, cheio do Espírito Santo. Agora, quando você vai ler sobre Matias, você não vê nada. Sobre Matias só tem assim: ele precisa ter conhecido Jesus no batismo e ter acompanhado Jesus até o momento que ele foi assunto aos céus. Agora, não precisa ser cheio do Espírito Santo, não precisa ser cheio de sabedoria e nem precisa ser cheio da autoridade. Irmãos, não é uma questão de precisar. Você precisa entender que Matias é levantado em Atos 1. O Espírito é derramado em Atos 2, e os diáconos são levantados em Atos 6. Os diáconos tiveram o privilégio de serem levantados já depois do derramado do Espírito Santo. Matias é escolhido exatamente no intervalo entre a ausência de Jesus, que foi assunto aos céus, e o derramado do Espírito Santo, que ainda não tinha acontecido. Mas tem gente que vai se apegando inclusive a esses detalhes.
Não, mas ele não foi cheio de Espírito Santo quando ele foi levantado. Não foi, mas ele foi cheio de Espírito Santo depois. Mas quando você quer derrubar, quando você quer menosprezar, quando você não quer reconhecer, você vai cavucando um monte de informação. Não, é isso, é aquilo, e que não sei o quê. Se você é escolhido, Deus vai te capacitar na hora certa. Pastor, eu fui escolhido, eu era de uma igreja tradicional, e lá não dava liberdade para o Espírito Santo. Na verdade, se discutia até sobre a atual eficácia, a atual não, a de fato eficácia, ou a obra específica do Espírito Santo, se discutia sobre isso. Então, eu não vivi isso. Mas você está numa igreja agora que dá liberdade para o Espírito Santo. Deus pode fazer esse teu chamado ser avivado. Essa unção pode ser liberada sobre a tua vida agora. Ele pode derramar sobre a tua vida agora esse revestimento. Você crê nisso? Diga amém. Olha para o teu irmão e diga: não deixa ninguém te diminuir, porque hoje você tem acesso à manifestação do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Mas as pessoas, elas vão tentar, vamos puxar o passado dele, vamos puxar o histórico dele. Não, vamos ver o hoje dele. Hoje ele está na rocha, hoje ele está firme, hoje ele está com raízes profundas, hoje ele está junto às fontes, hoje ele está disponível, hoje ele está submisso. Hoje. Oh, meu Deus. Agora, acima de tudo isso, e eu quero partir para o final da mensagem, acima de tudo isso, Matias era visto como café com leite porque simplesmente existia uma sombra projetada sobre ele. Que sombra é essa, pastor? O apóstolo Paulo. Porque, caminhem comigo, eram 12 apóstolos, um trai e se mata. Jesus é elevado aos céus e ele não levanta nenhum outro apóstolo. Ele, Jesus, não é o responsável para levantar o 12º. Quem levanta é o Pedro e a liderança da igreja primitiva. Ok. Vem o derramado do Espírito Santo, tudo vai caminhando, mas de repente, um camarada aceita Jesus. Que camarada é esse? Paulo. E aí Paulo aceita Jesus e bota para quebrar, irmão. Paulo aceita Jesus e Deus dá a ele uma autoridade tão tremenda que até com Pedro ele bate de frente. Aí, quem já não simpatizava muito com Matias, piora e diz assim: Matias podia até ser legal, mas na verdade foi precipitado, porque se esperássemos, seria Paulo o 12º apóstolo. Só que Deus, ele não faz nada pela metade. Você já parou para pensar por que eram 12 apóstolos? 12, o número 12? Vamos lá. Os 12 apóstolos foram levantados na nova aliança, certo ou errado? Certo. A representatividade de 12 na velha aliança eram as tribos. Então você tem 12 apóstolos para você manter a mesma ideia de totalidade sobre Israel. Então você tinha 12 tribos que cobriam Israel, que administravam, que governavam, que lideravam Israel. E aí Jesus vem e levanta 12 apóstolos para na nova aliança darem seguimento àquilo que as 12 tribos faziam. Aí tem a morte de Judas, mas tem Matias, continuam tendo 12. Aparece o apóstolo Paulo, 13º. Nós temos 13 agora. A conta deu errada. Não deu errado não, porque se você for ver ministério, os 12 cuidam de Israel e Paulo cuida dos de fora de Israel. Os 12 trabalham para os judeus, tanto é que a gente tem, se eu não me engano, em Atos 10, a visita de Pedro à casa de Cornélio. É isso mesmo, pastor? Em Atos 10, 11 anos tinham se passado desde Pentecostes e a igreja primitiva ainda não tinha se movimentado em direção aos gentios. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele precisa ser impactado por Deus numa visão.
Porque vai lá, não vou, vai lá, não vou, não. Aí vem uma visão, e aí descem os animais naquele lençol branco, come, não, não como, você está com fome, come, não, não como, porque eu não vou comer algo impuro. E aí Deus diz, não, chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E está falando dos gentios, porque Cornélio, que não era judeu, estava lá orando, e pedindo, eu quero alguém que venha aqui. E Deus já tinha visto, e aí nesse momento Deus sacode Pedro e diz, vai lá Pedro. Porque até ali, eles só cuidavam de Israel. Porque de fato, esse era o chamado inicial para eles. Inicial. Porque quando a gente lê aqui no capítulo 1, que eu li com você, o que Jesus fala para eles? Eu vou dar poder para vocês pregar o evangelho. Jerusalém, Samaria e até os... Era para começar em Jerusalém. Mas porque a coisa estava travada, Deus levanta o 13º. O apóstolo Paulo, que não está muito preocupado em pregar para judeu, ele quer ganhar os gentios. Deus levanta o apóstolo Paulo, que em momento nenhum reivindicou o seu direito de apóstolo dentro da igreja primitiva. Em momento nenhum ele diz assim, eu quero ter um direito aqui no meio de vocês. Não, não, eu vou para a Galácia, e aí chega lá, eu abro uma igreja lá. Eu vou para Éfeso, chego lá e abro uma igreja lá. Vou para Roma, e eu chego lá e abro uma igreja lá. E eu vou para Corinto, e eu chego lá e eu abro uma igreja lá. E só gentio, e ele vai pregando. Eu sei que tem aqueles que precisam edificar o corpo, que estão aqui pregando dentro das 4 paredes, levantando guerreiros, mas tem aqueles que são esperados lá fora, porque senão o mundo vai perder. Então entenda, no reino, nessa estrutura, existe valor para Matias e existe valor para Paulo. Oh meu Deus, um não atrapalha o trabalho do outro. Quem está entendendo aí, diga amém. Era uma sombra, mas o próprio apóstolo Paulo, Guilherme, acaba com essa sombra. E aí nós vamos terminar a mensagem exatamente no texto que a gente leu, 1 Coríntios capítulo 15, coloca para mim aí, por favor. O próprio apóstolo Paulo, aqui é a minha nova versão transformadora, se puder coloca nessa versão também. Eu li aqui o verso 8, coloca para mim o verso 6. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz assim, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Rapidinho, Paulo está falando de quem? Quem é que apareceu? Faz ideia? Jesus ressurreto, ele aparece pelo menos em 10 lugares diferentes para aproximadamente 500 pessoas, ok? Verso 7, mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Olha para mim, Matias já tinha sido levantado aqui? Sim. Então Paulo reconhece Matias como apóstolo. Escute, vamos lá, vamos tentar entender essa linha do tempo. Aqui quando ele escreve aos Coríntios, Matias já era apóstolo. Mas quando ele se refere ao momento que Jesus aparece ressurreto, Matias não era ainda apóstolo, mas já estava lá. E aí antes mesmo de Matias ter sido levantado por Pedro como apóstolo, Paulo já o reconhecia como apóstolo. Porque qual foi o requisito pedido? Ele atendeu, e depois veio uma palavra sobre o povo, meio que através da sorte, mas porque era permitido, mas veio, então pronto, ele já era um apóstolo. Por isso é que o texto é muito claro, diz assim, posteriormente a todos os apóstolos. Se você for ver, se eu não me engano, no versículo 4, não precisa colocar não, mas versículos que antecedem aí, diz que Jesus apareceu para Pedro e apareceu para os 12. Ou seja, Paulo já coloca Matias no meio dos 12. Entenda bem o que eu estou pregando. Para Paulo não existe problema nenhum quanto a Matias. Você faz o seu, que eu faço o meu. Paulo em momento nenhum disse assim, eu sou o 12º, tinha gente que queria que ele fosse, mas ele mesmo não queria ser. Sabe o que é isso? É saber quem você é no reino. Quando eu sei quem eu sou no reino, eu não tento ser aquilo que o outro é. Verso 8, para a gente fechar. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora
do tempo. Eu gosto dessa expressão, como se. Ele diz assim: depois apareceu, depois veio a mim, depois se manifestou, parecido como se eu tivesse nascido fora do tempo. Porque para todo mundo parecia que Paulo tinha nascido fora do tempo. Parecia que Paulo tinha chegado atrasado. Parecia que Paulo deveria estar incluso naquela lista. Mas para Paulo não tem nada disso. Ele está dizendo assim, parecido, como se, porque de fato eu não nasci fora de tempo, eu nasci no tempo certo, para a obra certa. Essa palavra toda que eu ministrei até agora é só para te dizer que Deus te levantou na geração certa, no tempo certo, para fazer a coisa certa. É dentro das tuas características, é dentro daquilo que Ele te fez ser. Você não tem que ser igual a ninguém, não tem que ficar dizendo, se eu tivesse nascido ontem, se tivesse sido há meses atrás. Não, é na hora exata de Deus. Oh! Olha para o teu irmão e diga assim, não tem ninguém aqui fora do lugar. Eita! A outra versão diz assim, como se eu tivesse sido abortado, como se eu fosse um abortivo. Porque tem gente que acha assim, meu Deus do céu, por que eu nasci nessa casa? Te achei, né? Por que eu nasci nessa família? Ah, mas por que eu nasci nessa geração? Segura na mão do seu irmão. Faz cara de profeta, diz assim, toda a humanidade. Diga assim, inclusive seu bairro, sua rua, sua família, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sacode a mão dele e diga, eu estou falando com você. Tem gente que está à tua espera. Matias, Paulo, Pedro, João, Tiago, tem gente que está à tua espera. Oh meu Deus, fique de pé no seu lugar, querido. Libero sobre a tua vida uma unção de movimento. Chega de ficar estacionado, chega de ficar olhando para o céu, é hora de se achar, se encontrar. Deus te conhece, Deus te conhece. Eu falei aqui de Natanael. Qual foi a primeira palavra que Jesus fala para ele, no momento que Jesus o chama? Lembra não? Eu te vi. Você estava debaixo daquela árvore, eu te vi lá. Oh meu Deus, oh meu Deus, Jesus já te achou, irmão. Não é você que corre atrás da bênção, não, a bênção é que corre atrás de você. Ele te achou, ele te achou. Ele te achou. Estou ministrando, estou vendo aquela família linda ali. Domingo que vem eu vou recebê-los aqui na igreja. Vieram lá de Santos. O que eu estou fazendo aqui? Ele te achou, meu irmão. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui no Rio de Janeiro. Ele te achou. Quem é de fora do Rio aí? Quem é que veio de fora de outro estado e está morando aqui? Oh meu Deus, ele te achou, irmão. É tempo de movimento. Você até poderia estar lá ainda, mas Deus não quis. Como eu falei, né? Sobre Abraão. Sai da tua terra, do meio da parentela. O que eu vou fazer na tua vida? Olha para as estrelas dos céus, tenta contar. Não vai conseguir contar não. O que eu vou fazer na tua vida é muito maior. Unção de movimento. Eu profetizo, eu libero sobre a tua vida unção de movimento. Vou chamar os diáconos aqui em cima.
vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.